Bom dia a todas e todos. Bem-vindos aí à nossa oficina, né, de aquisições e contratos do NTI. A Helena, um tchauzinho aí, Helena. A Helena, nós vamos revezar aqui na apresentação para vocês dessa oficina. A ideia é que a gente trate nesses 2 dias, né, hoje é o primeiro dia e dia 30 a continuidade, todo o processo de contratação até a fiscalização dos contratos, né, e das aquisições posteriormente. Então, gostaria de combinar com vocês, caso tenham alguma dúvida durante o slide, podem abrir o microfone e perguntar sem problema nenhum. É até às vezes mais fácil, porque no chat às vezes fica escondido e a gente acaba não vendo aí. Vamos tentar acompanhar também o chat, mas às vezes fica um pouco difícil. Mas se quiserem abrir o microfone para perguntar sem problema nenhum, podem interromper. Podem levantar a mão também. Esse menu de levantar a mão da NP aqui não é muito fácil da gente identificar. Às vezes é mais fácil ou colocar no chat ou abrir o microfone, que fica mais tranquilo para a gente conseguir responder. E aí pode interromper no momento, porque às vezes acaba perdendo, digamos, o, o tempo, né, da conversa lá. Então pode interromper que a gente retoma sem problema nenhum. Tá bom, gente? Todo mundo bem-vindo aí à nossa oficina, né? Nosso horário vai agora das 10 até o meio-dia, né? E no próximo dia 30 a gente começa às 14 horas, né? E vai até às 17. Lá do dia 30 é um pouco mais longa, né? A de hoje, como tem só 2 horas, a gente vai tentar ir direto aí. Se a gente vê no meio do caminho que o tempo tá tranquilo, a gente dá um intervalinho, mas vamos ver se a gente consegue ir direto. Quem sabe até terminar às vezes um pouco mais cedo do que a gente imagina. Tá bem? Bem, vamos lá. Vamos começar aqui. Sobre a oficina, né? Como eu disse, vão ser 2 dias. No dia primeiro, hoje, né, o dia 1, a gente pretende ir do planejamento de contratações até a instrução do processo, né? Então, no momento que o processo termina de ser instruído internamente, né, na área. E no dia 2, a gente vai da seleção de fornecedores até a fiscalização de contratos, né? O convite de participação dessa oficina foi estendido também a outras áreas do UFBC. Bem-vindo aí aos colegas das demais áreas que estão presentes aí também. E aí, para as demais áreas, acho que essa parte do dia 1 é a parte realmente que é diferente, um pouco diferente do TI, do que para as demais áreas da universidade, né? Acho que é a parte mais proveitosa. A parte do dia 2 ela é um pouco que padrão, né, com relação às demais áreas da UFBC, então não tem tantas diferenças, né? Do dia 1 aqui, realmente, que tem algumas etapas diferentes na contratação de TI com relação às contratações de outras categorias, né? Bem, quais são as fases, né? A gente pensa nessas macro fases de contratação de TI. A primeira fase é o planejamento. Em seguida, a gente tem a aquisição em si, que a gente está chamando aqui de aquisição, né? Instrução do processo, por aí vai. E por último, né? Após a finalização lá da contratação, formalização dela, a fiscalização, né? De contratações de contratos também. Então, isso a grosso modo, né? Pensando em 3 grandes fases, a gente pode pensar dessa forma, né? Ocorre muito de haver uma certa confusão da primeira fase de planejamento com a de fiscalização. Quando a gente vai instruir o processo, e é comum, gente, é normal isso. Às vezes, por exemplo, você monta uma equipe de planejamento e depois você tem uma equipe de fiscalização, que podem ser as mesmas pessoas, né? Ocorre que quando a gente está montando a fase de planejamento, muitas das vezes a gente fala, o fiscal. Não, o fiscal é somente depois da finalização da contratação, né? Que aí são indicados através de portaria, e às vezes a gente já indica isso também no termo de referência, né? Quando a gente elabora esse termo de referência.
mas são fases totalmente distintas uma da outra, mas é comum acontecer esse tipo de confusão. Bem, pensando numa linha do tempo de contratação, a gente tem a primeira fase do planejamento, depois aquisição e fiscalização, como a gente já passou para vocês. Dentro do planejamento, a gente está principalmente falando lá de projetos e orçamento, né? Dentro da parte entrando ainda na parte de planejamento e passando aí para a parte de aquisição depois, a TI ela tem uma legislação específica, saiu essa instrução normativa 94/2022 agora no mês de dezembro, né? Atualizando a anterior, que era a 01/2019. E a gente fez um comparativo dessa 94/2022 que a gente vai mostrar mais para frente aí algumas alterações, né? Mas, a grosso modo, foram mais correções a respeito da anterior, né? E tem só alguns fatores que a gente traz como destaque aí para mostrar para vocês, né? Lá no planejamento, o primeiro documento que, digamos assim, rege a contratação de TI é o PDTI, né? É o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Todo órgão público tem que ter o teu plano diretor de tecnologia da informação. No caso da UFBC, se você digitar aí pdti.ufbc.edu.br, você consegue acessar o PDTI. Nós estamos com o PDTI vigente, que começou em 2021, vai até esse ano, 2023, né? O PDTI de 3 anos. E aí a gente vai renovar esse PDTI agora para 2024, no próximo período, né? Vai começar a construção desse novo PDTI a partir do meio do ano, mais ou menos. A gente já deve começar a construção desse novo PDTI. O PDTI é o lugar onde são colocados os projetos, né, para aquele período, os projetos de TI. Independente se eles estão ligados a contratações ou não, né? Então, ele é muito mais abrangente do que somente uma lista das compras que você gostaria de fazer durante aquele período. Depois, ainda dentro do orçamento, né, o próximo elemento que a gente tem é esse chamado PCA. A partir de 2019 ou 2020, se não me engano, os órgãos públicos passaram a ser obrigados a elaborar um plano de contratações anual, né? Antes se chamava PAC, né? E agora a partir do ano passado, passou a se chamar PCA. Esse plano de contratações anual, na verdade, você precisa estimar um ano antes, né? Normalmente no começo do ano, inclusive está nesse período agora, o que você pretende contratar para o próximo ano, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que esse vai ser o seu orçamento para o próximo ano. Ainda na linha do PDTI, né? Então, ele é um plano digamos assim, onde você ainda está fazendo um planejamento das contratações e uma estimativa do que você pretende contratar, né, de acordo com o planejamento estratégico da área e da organização, você faz o lançamento do que você pretende contratar. Uma grande mudança que houve nesse PCA é que, quando era PAC, né, você precisava lançar todos os itens, item a item, você precisava fazer o lançamento de item a item do que você pretendia contratar no próximo ano. E aí esses itens eram agrupados em grupos, né? E esses grupos considerados praticamente cada grupo um processo, vamos pensar dessa forma, processo de compra. Agora, o que a gente precisa fazer é o lançamento dos processos de compra, né? Basicamente, você não precisa lançar mais item a item. Então, quando a gente pensa agora o PCA para o próximo ano, a gente pensa quais processos de compra pretendemos instruir no próximo ano. E aí, dentro daqueles processos de compra, tem um conjunto de itens, né, ou serviços, por exemplo, que compõem aquele determinado processo. E a gente encaminha tem um período que a gente faz o levantamento, né? Depois a gente faz o encaminhamento desse PCA para a PROAD, né, e para o PLAD, que são as responsáveis por ele. E depois esse PCA é encaminhado para o Ministério da Fazenda. E aí
uma série de ajustes, ou vou mostrar mais para frente como é que isso funciona. Bem, depois do PCA, depois dele finalizado, a gente elabora a nossa proposta orçamentária, né? Hoje em dia, com o PCA, ele está muito mais alinhado a pegar, por exemplo, o que a gente encaminhou de PCA e colocar dentro da proposta orçamentária, né? Então, isso, de certa forma, nos facilita a elaboração também do nosso orçamento para o próximo ano, né? Muito próximo que a gente coloca do PCA, praticamente igual ao que a gente coloca na proposta orçamentária. A gente só tem que fazer algumas divisões lá do que é verba de investimento, o que é verba de custeio e por aí vai, para poder fazer o lançamento no orçamento, né? E aí depois, né, de toda essa parte de orçamento, antes de eu começar, por exemplo, a instrução dos meus processos lá, o NTI tem um serviço de análise de viabilidade técnica, né? Quando o processo surge diretamente no NTI, essa análise de viabilidade já é feita internamente, né? Dentro das equipes, com as coordenações, né? Então, essa análise de viabilidade já é conhecida dentro do NTI. Quando é uma outra unidade administrativa que precisa instruir algum processo, por exemplo, que tem algum item de TI ou de infraestrutura, né? Essa área ela abre uma análise de viabilidade técnica na central de serviços, né? E aí dentro do NTI aqui, essa análise de viabilidade técnica é avaliada e depois encaminhada para a nossa área, para a área competente, né, de análise daquela necessidade. E aí dentro da análise de viabilidade técnica é verificado, por exemplo, a capacidade que a infraestrutura tem de receber, às vezes, aquela necessidade, aquela demanda, se aquela tecnologia que está sendo utilizada é a ideal para o parque tecnológico da UFPC, por aí vai, e aí cada área tem a sua especialidade, né? Se precisa de uma ampliação de infraestrutura ou não. Então, cada área do NTI tem a sua especialidade para poder fazer a sua análise. Bem, passamos então para o começo, quando a gente começa a pensar em realizar, digamos assim, a instrução desse processo, ainda dentro da fase de planejamento, né? A gente tem aqui no PCA aqui embaixo, vamos colocar o laser aqui, tem um laser. No PCA aqui embaixo, vocês estão enxergando aí o laser aí? Dá para enxergar bem? Sim. No PCA aqui embaixo, né, quando a gente faz o cadastro hoje lá do PCA, o documento, o nome do documento que a gente preenche lá é chamado DFD, que é o mesmo desse documento aqui, né? Qual a diferença? A diferença é que esse aqui, você está fazendo ele um ano antes da abertura do seu processo, né? E esse aqui, por exemplo, é o primeiro documento do processo. São dois documentos com o mesmo nome, mas são diferentes, né? A gente até tentou, a gente fez alguns estudos recentemente, conversamos aí com a Pride, para tentar fazer isso aqui, um documento só, usar só esse documento do PCA, mas a gente mesmo verificou, por exemplo, que esse documento aqui, por causa desse período de tempo, esse documento aqui precisaria realmente ser feito, né? E aí depois esse aqui é o primeiro documento praticamente do processo, o DFD, né? Que hoje a gente vai explicar direitinho documento a documento. A gente faz ele ainda, né, diretamente no CIPAC. O segundo documento é o estudo técnico preliminar, né, que faz parte desse conjunto de documentos aqui da IN 94, né, o estudo técnico preliminar. E o terceiro documento é o mapa de riscos, né? A gente vai explicar, como eu disse, documento a documento. Passando para o próximo, a gente tem o termo de referência, já entrando mais na fase de aquisição, né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, da gente destacar, essa divisão aqui, ó. Essa divisão. Como que a gente, sempre praticamente, né, antes do planejamento aí, antes disso ser algo mais consolidado, como que normalmente são as contratações? A gente pegava, atacava o TR, fazia um TR, e aí depois do TR pronto a gente ia fazer os outros documentos,
Mas, na verdade, a concepção, a estruturação de uma contratação, ela é diferente. Então, quais são os primeiros documentos que você precisa fazer? Estes aqui, ó, o DFD, o ETP e o mapa de risco. Porque a partir desses 3 documentos que realmente você vai depois fazer o seu termo de referência. Porque o seu termo de referência, ele vai estar baseado nas escolhas realizadas através do estudo técnico preliminar. Tá? Essa é a essência, digamos assim, desses documentos de planejamento. Né? A gente fazia o contrário, e aí o ETP acabava sendo, digamos, uma mera formalidade. Né? Então, a ideia é que seja exatamente o seguinte, o contrário, né? Quando vocês solicitam a abertura do processo, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é a criação desses documentos aqui, aí faz o preenchimento desses documentos, aí depois desses documentos preenchidos, aí sim você vai partir para o termo de referência, né? E depois você vai consolidar o mapa de preços. Né? É claro que sempre para você fazer esse levantamento, principalmente do ETP aqui, você vai ter que ter uma ideia de valores, vai ter. Entendeu? Mas você não precisa já estar com os preços consolidados, com as propostas. Você pode fazer uma pesquisa mais simples para colocar no ETP. E aí depois sim, no mapa de preço, né, você faz um levantamento, né, detalhado do que você vai comprar e quais são as possibilidades, né, para essa aquisição. Então, com esse conjunto de documentos aqui, você tem, né, o lançamento do PDTI, análise de viabilidade técnica, o DFD do PCA, que vai ter um número, você tem o DFD do processo, o ETP, o mapa de riscos, o TR e o mapa de preços, né? Então você tem ali o conjunto de peças de documentos, por exemplo, que fazem parte da instrução dos processos. A gente vai partir nesse segundo momento aqui, que aí é dentro desse mesmo conjunto, para quê? Para liberação orçamentária. Aquilo que foi planejado na proposta de orçamento, né? Esse despacho de apelo é um documento que indica, fala assim, olha, eu tenho a reserva desse recurso aqui dentro dessa proposta de orçamento. Né? Isso no caso de compra, depois eu vou falar do caso de compra pontual, né? No caso de compra pontual. No caso de ata não acontece dessa forma, é um outro caminho mais direto, porque você não precisa dessa liberação orçamentária num primeiro momento, você precisa só que isso esteja no seu planejamento. E aí, despacho de AP, liberação orçamentária, que já é realizada lá pela Proplad, né? E os outros documentos, por exemplo, que também são incluídos no processo, né? Em toda a parte de aquisição. Dotação orçamentária, que é realizada pela CGFC, minuta digital, né? E ou contrato, por exemplo, né? Que às vezes isso aqui também é opcional, porque alguns processos não precisam, né? De contrato, processos mais simples de suprimentos, por exemplo, é feito pela divisão de contratos lá da PROAD, a análise jurídica, que é feita pela Procuradoria Federal, a seleção de fornecedores, que é feita pela Comissão Permanente de Licitação lá, né, um papel dos pregoeiros lá, onde a gente também tem uma atuação grande nessa parte de seleção de fornecedores, e a formalização da contratação em si após a seleção do fornecedor, né? Então, essa é a linha do tempo praticamente, até o final da contratação. E aí depois você tem a fiscalização contratual, que na verdade, né, é o dia a dia contratual ou da contratação pontual, essa fiscalização, que é o dia a dia do que está acontecendo, né? Alguns problemas que ocorrem na fiscalização do contrato, alguma dúvida, comunicação com o fornecedor, né? Então, tudo isso é fiscalização contratual. E, claro, a fiscalização também da prestação, né, do serviço ou da entrega do que foi combinado. E, por último, você tem um ateste de nota fiscal. Esse ateste de nota fiscal é realizado no momento que é feita a entrega do que foi contratado. Um destaque importante aqui, esses pontos vermelhos são alguns pontos né, que podem, digamos assim, inviabilizar, aquele momento pode inviabilizar a contratação, ou então podem ser necessárias correções no percurso, no curso daquelas contratações. Então, né, no PDTI, na análise de viabilidade técnica, no ETP, na liberação orçamentária, na minuta digital, na análise jurídica e na seleção de fornecedores. Né? É claro que depois, lá na fiscalização contratual, você tem as sanções, você tem essas coisas todas.
mas durante esse período aqui, esses são os principais pontos, né, de... Tem gente fumando aqui, gente. Tá um cheiro de cigarro aqui dentro da sala. Então, esses são os principais pontos aqui que podem inviabilizar uma contratação. A gente tem uma outra linha do tempo, que é com a dispensa de licitação. Vocês vão perceber que essa da dispensa de licitação, vou até passar mais rápido aqui, que ela tem a mesma estrutura, mas vocês vão perceber que você tem, tá vendo? Espaços que você não precisa produzir alguns documentos, né? Onde eu tinha lá 3 documentos da IN04, por exemplo, o ETP e o mapa de risco, não é necessário na dispensa, né? Aí Botando o termo de referência aqui. Só o termo de referência, eu não sei. Alguma forma eu apaguei ele aqui. Mas o termo de referência vai aqui. Aí você tem termo de referência, mapa de preço. Aí você tem despacho de AP, liberação, dotação, análise jurídica, formalização, toda aquela parte de seleção de fornecedores, né? Não é mais necessária, né? E você tem depois os atestos de nota fiscal, né? Algumas condições muito específicas são colocadas nesse artigo 75 da nova lei de licitações, 14133 de 2021. Eu trouxe para vocês, só para vocês poderem visualizar um pouco da diferença entre os passos, né, de uma contratação com a necessidade do pregão eletrônico e outras sem a necessidade de realização do pregão eletrônico. Bem, começando agora pelo planejamento da contratação, a gente tem aqui o PDTI, né, que é o plano diretor. O mais importante dentro do PDTI aqui, no caso, para quem faz o planejamento e depois vai executá-lo, né, é o que está grifado aqui, que é o plano de metas, ações e investimentos. Né? Se vocês entrarem lá na página do PDTI, pegar o 2123, o plano de metas, ações e investimentos, ele detalha quais são os projetos. O restante do documento, na verdade, ele vai fazer uma concepção do estado, né, que está a tecnologia da informação e comunicação, o ponto de vista, né, dos usuários com relação a isso. Então, tudo isso dá base para que também os projetos possam ser elaborados, né? São elencadas também diretrizes com relação a isso. Então, o PDTI ele é aprovado pelo Comitê Estratégico de TIC, né, que é o CETIC. Ele pode ter vigência de 2 a 5 anos, o que a gente tem agora tem 3, estamos com planejamento talvez para o próximo PDT ter 5 anos de vigência, né? Então, ser um documento mais a longo prazo, começar a pensar mais a longo prazo com relação às estratégias de TI, porque ele vem obtendo maturidade também ao longo do tempo. Essa aqui é a página do PDTI, a Helena colocou o link aqui no chat, né? A página inicial lá do PDTI. E aí a gente vai para o PCA, né? Dentro do PCA, como eu disse, ele é elaborado no ano anterior, né? Ele é indispensável para viabilizar a contratação. Se não tiver o lançamento no PCA, você não consegue viabilizar a tua contratação. Ele estima todas as contratações planejadas, né? Então, pela administração pública, e diferente do PDTI, que estima os projetos, né? Então, como eu disse, PDTI não necessariamente é só uma lista de aquisições que você precisa fazer, mas todas as ações que você precisa fazer durante um determinado período, né? Então, o PCA é o plano em si, é o documento que é gerado no final, por exemplo, onde você tem um conjunto, né, de lançamentos de documentos de formalização da demanda, né? E isso vai sendo encadeado. Então, você tem a tua área, depois você tem todas as áreas do órgão, depois você tem o conjunto do órgão, depois você tem o conjunto do governo federal como um todo, né? Ele serve de base exatamente para a estruturação das contratações do governo federal como um todo. Ele funciona mais ou menos dessa forma aqui, né? O setor requisitante informa a demanda. Essa parte do setor de TIC, analisar e aprovar, ela foi cortada nessa parte do PCA aqui, né? Então, a gente não faz mais essa análise aqui, exatamente porque não é mais item a item, né? Ele com relação às demandas. Isso gera uma certa... É bom porque você não precisa lançar item a item, porque realmente era muito desgastante, às vezes desnecessário. Porém, por outro lado,
isso pode gerar, digamos assim, um desencontro de informações. O que eu quero dizer com isso? O NTI é responsável pela tecnologia da informação dentro da universidade. E o que pode acontecer é que algumas contratações sejam feitas sem conhecimento do NTI. Então, a gente tem que criar outras formas, por exemplo, de fazer um controle para que o NTI esteja ciente das contratações pretendidas, né, para o próximo ano. Né? Depois você tem lá as autoridades competentes, a publicação do plano e algumas reavaliações desse plano também posteriormente. Esse aqui é o plano. Esse aqui eu já desse ano, Helena? Desse ano, né? Que a gente tirou. Sim, desse ano. Esse aqui é o cronograma desse ano, né? Então, na verdade, aqui a gente tirou do outro órgão nosso aqui, por exemplo, a gente vai enviar até 31 de março, né? E aí a PROAD vai consolidar até o final de abril, vai enviar em maio para o MP, né? E depois você tem mais os planos de consolidação, redimensionamento, por aí vai, nos ajustes com o orçamento que vai ser enviado posteriormente. Falando de orçamento, né? O orçamento ainda é uma lei de 64, né? Que estabelece a forma que ele é elaborado. A grosso modo, o orçamento do NTI ele tem 3 rúbricas, né? R0, R1, R2, né? Então você tem lançamentos de custeio, né? Custeio né? São os itens, por exemplo, principalmente vamos pensar isso como suprimentos, suprimentos de uma forma geral, custeio, suprimentos de TI, específicos de TI. Você tem investimentos, né? Então tudo aquilo que é tombado, patrimoniado, que é investimento do órgão. E você tem custeio, lá estão os contratos, por exemplo, os nossos contratos estão dando custeio, e você tem um recurso também que é para as despesas de uso comum, né? Ao longo do tempo, a gente veio usando essas despesas de uso comum, principalmente para comprar suprimentos de impressão, né? Mas eles são considerados, né, despesas de uso comum, né? É claro que, por exemplo, dentro dessas despesas colocadas, desses recursos colocados para a NTI, principalmente no custeio, esse custeio e a despesa de uso comum, você consegue, né, com mais facilidade usar na outra rúbrica, né? E o investimento já é algo mais, digamos assim, mais engessado para você conseguir mexer. Aqui nessa página da Proplad tem, né, os detalhes lá a respeito do orçamento. E ele ocorre, né, o levantamento desse orçamento no ano anterior, no primeiro quadrimestre, né? Então é feita a proposta orçamentária da UFPC, como eu disse, com base no PCA, né? As áreas fazem a elaboração das estimativas com base naquele PCA lançado, né? E envia depois para a Proplad, que envia depois para o Ministério. Opa, fazenda aqui, gente, não é mais economia não, fazenda. Preciso só anotar aqui para arrumar isso aqui, slide 11. No segundo semestre, né, você tem a revisão dos valores propostos e estabelecimento das prioridades, principalmente do que vai ser elencado como prioridade para o ano seguinte. Bem, a gente tem uma definição de quais são os itens de TIC, né? Ele está na nossa instrução normativa, da 94/2022, nesse anexo 2 aqui, né? E o caput desse anexo aqui, ele diz que define, para fins do disposto no inciso 7, lá do artigo 2º dessa instrução normativa, as soluções de TIC, os bens e ou serviços, né? É claro que, por exemplo, eles fazem um levantamento geral do que é TIC, mas cada instituição, cada organização, ela tem a sua forma de se estruturar e algumas coisas, por exemplo, que não são exatamente de TIC, acabam sendo consideradas como gestão de TIC dentro da área, né? E também, ao contrário, algumas coisas são centralizadas para outras áreas. Por que eles fazem essa lista de gestão de TIC? Porque eles estão falando mais ou menos o seguinte: olha, para esse tipo de contratação que envolva esse tipo de bem ou serviço, obrigatoriamente você vai ter que usar essa legislação, né? Então, você vai ter que usar a legislação de TIC. Você vai ter que ter o PDTI, você vai ter... Então, se o teu serviço ou bem se encaixa naquelas categorias desse anexo 2 aqui, obrigatoriamente você vai ter que fazer.
o que a gente faz aqui no NTI? Como a gente já está acostumado a usar, né, essa legislação para as nossas contratações, ao invés da gente ficar usando, né, os documentos da contratação de TIC, em outro processo, os documentos da contratação de outra modalidade, né, a gente já usa tudo de TIC. Que os documentos, eles têm, inclusive, o mesmo nome, só que o de TIC tem algumas características a mais do que o das outras modalidades. A gente fez toda a adequação, né, digamos assim, do estudo técnico preliminar padrão que o pessoal criou lá para os, né, os documentos necessários para a nossa atuação aqui. Tá? Uma outra coisa muito importante que a gente faz o levantamento no ano anterior são as despesas de uso comum, né? Então, a gente tem uma instrução normativa de 2019, né, que é a do PCA, e a gente tem uma portaria da reitoria também, de 2017, que indica, por exemplo, como funcionam as despesas de uso comum. O que quer dizer despesas de uso comum? Que são contratações que precisam ser realizadas por uma área específica, são centralizadas em uma área específica, né? Então, alguns grupos, por exemplo, de equipamentos e serviços, é o NTI que faz toda a parte da contratação ou toda a parte da organização disso, pelo menos, né? Há uma questão nesse meio que é a seguinte, digamos, várias áreas da UFBC têm a necessidade de alguma despesa que se inclui nessas despesas de uso comum. Existe a necessidade. Elas indicam essa necessidade para o NTI. Aí o NTI pega essa necessidade, coloca dentro do seu planejamento e até instrui o processo, por exemplo, um processo de ata. Só que aí na hora da aquisição, por exemplo, você tem lá as priorizações que são realizadas. Então, não necessariamente a indicação daquela necessidade ela se concretiza como algo que realmente a gente vai conseguir adquirir, entendeu? Então, a indicação da necessidade é uma coisa e a aquisição é uma outra coisa. Tem todo um processo orçamentário nesse meio, né, nesse meio tempo entre a indicação da necessidade e a contratação daquilo, né, que pode levar rumos os mais diferentes possíveis. Mas são importantes esse tipo de indicação, por quê? Porque durante esse período, você tem pelo menos a ideia do que é necessário, né, ou do que as unidades administrativas da UFBC estão necessitando para aquele período, né? Então, você consegue, digamos assim, colocar isso também no seu planejamento, né? E aí o NTI também já indica, por exemplo, uma relação, uma lista de itens que estão dentro dessas despesas de uso comum. Essa semana, inclusive, a gente encaminhou o e-mail para as áreas pedindo para que elas indiquem as despesas de uso comum para a gente poder consolidar na semana que vem essas despesas, né? Tudo bem com relação às despesas de uso comum? Nenhuma dúvida? Passando para o próximo, né? Pensando lá no orçamento, no ano vigente, então, por exemplo, no ano de execução do orçamento, até ali atrás, até as despesas de uso comum, a gente estava falando do ano anterior, né? Então, a gente está falando do que a gente está fazendo em 2023, pensando em 24. Aqui é o que a gente está executando em 2023 mesmo, né? Então, pensando como é que a gente executa isso. Então, você tem, no primeiro momento, a liberação orçamentária da UFBC para as áreas, após a aprovação lá da lei orçamentária anual, né, pelo Congresso, né, pelo governo federal. E aí é feita a distribuição desse orçamento dentro da UFBC. Então, o orçamento chega para a NTI, olha, vocês têm X de orçamento para executar esse ano. Primeira coisa que a gente faz, ver quais são os contratos continuados que a gente tem, né? Já tira aquelas despesas de continuados e verifica o que a gente tem de diferença para poder ser utilizado durante aquele ano. É esse cruzamento. Depois, a verificação das possibilidades de execução com o dinheiro que a gente tem, com o que a gente planejou no ano anterior, né? O que a gente tem de necessidades e demandas. E aí, depois, a gente parte realmente para instrução e execução dos processos, de acordo com a definição de prioridades, né? Principalmente vindo das coordenações, né?
No NTI, o grosso do orçamento, digamos assim, é executado pela coordenação de operações e serviços, né, que aí compreendem, né, suporte, redes e data center. É o grosso do orçamento. Alguma coisa é executada, né, pela gestão e planejamento, principalmente na parte de suprimento de impressão, isso está ficando mais com a gente aqui, com apoio de suporte, né? E a negócio soluções, né, raramente acaba utilizando algum desses recursos, né? Mas também é um recurso do NTI, né? Nada impede que sejam planejados e utilizados. A gente tem, por exemplo, o papel, como eu disse lá na linha do tempo, o papel do agente de planejamento AP, né, chamado AP, e apoio desse agente de planejamento. Normalmente a gente deixa essa responsabilidade aqui com a coordenação de gestão e planejamento. O atual agente de planejamento é a Helena, né? E eu sou o apoio dela nesse momento, né? Os servidores da área demandante, né, que fazem a gestão orçamentária da área. Então, a área demandante a gente está pensando em TI. Então, por exemplo, nós fazemos praticamente um trabalho também de apoio à Proplad na gestão daquele recurso que nos foi destinado, né? Então, de acordo com a instrução dos processos, qual o saldo tem remanescente, a gente verifica as possibilidades e conversa isso junto com as equipes. A gente faz também o controle de orçamento, né? O despacho de AP, que é o documento em si, né? E o controle também dos saldos de empenho, porque aí os contratos, normalmente, eles não empenham todo o período de contrato. Desempenham um período de acordo com a liberação orçamentária que tem, e a gente precisa, por exemplo, ir controlando. Conforme aquele contrato vai usando desses recursos, né, aquele saldo total paga, sei lá, no começo paga 10 meses, depois paga 9, depois paga 8, depois paga 7, depois paga 5. Tá? Quando está chegando no final, a gente pede um reforço, né, daquele recurso para ser incluído naquele contrato, para a gente poder continuar pagando aqueles contratos especificamente, né? Um outro item é essa análise de viabilidade técnica, né, que é solicitada por outros setores, né, dentro da central de serviços, né? Esse é um fluxo que foi criado em 2019, né, com o objetivo de que seja obrigatório na instrução de processos, né, que sejam realizados antes da abertura do processo, né? E a análise de viabilidade técnica, ela compreende, por exemplo, a análise do NTI, a análise da prefeitura universitária, no caso de infraestrutura, e a análise da seção de engenharia e segurança do trabalho da SUGEP. Então, a ideia é que, por exemplo, esses 3 pontos sejam visualizados, né, nessa análise de viabilidade técnica. Tá? E a gente está com algumas conversas para fazer a migração, porque é um serviço um pouco complexo, né? Mas a gente está com as conversas para poder fazer a migração desse serviço para o GLPI, para a nova central de serviços, né? O que o NTI entrega, né, nessa análise de viabilidade técnica, né? A gente indica, por exemplo, se precisa ou não de análise técnica, porque às vezes é algo só que precisa de infraestrutura da PU e da segurança do trabalho, não é necessariamente um item de TI. A gente indica que não necessita de avaliação. A gente pode indicar, né, no caso 2 aqui, se não for viável, né, então a gente faz uma justificativa porque não é viável tal, essa solução. E aí, se for viável, né, a gente indica, né, quais são os documentos da IN 94 agora, né? A gente verifica também, por exemplo, se aquele item está ou não no PDTI, porque outras áreas, né, o PDTI não é do NTI, o PDTI é da tecnologia da informação. Então, quando da construção e andamento do PDTI, as demais áreas da UFPC também precisam submeter os seus projetos que envolvam TI lá no PDTI, né? A gente verifica se tem ou não já o lançamento do PDTI, se é aplicável, né? A gente verifica também a necessidade ou não de indicação de integrante técnico pelo NTI. Isso vai variar muito do nível de conhecimento que a área tem sobre aquela solução pretendida, da necessidade, do grau de envolvimento do NTI naquela contratação ou não. Então, assim, isso é bem variado, né? Com relação à necessidade ou não da indicação do integrante técnico nessa análise, né?
E o PDTI, como eu já comentei. Então, só dando uma repassada aqui, né, das fases de contratação de TI, no processo de aquisição você tem a fase interna, planejamento de instrução, liberação instrumentária, dotação instrumentária, análise jurídica, e a fase externa, que é a seleção de fornecedores, formalização, né, e depois a fiscalização de contratações e contratos, que é a fiscalização técnica setorial, administrativa e da gestão de contratos. Então, só dando uma repassada no que a gente já falou anteriormente, né, a respeito disso aqui. Então, eu vou passar para a Helena agora, ela vai começar a explicar para vocês a partir do momento da abertura do processo de aquisição, tá bem? Bom dia, pessoal. Tá ouvindo aí, Sérgio? Tudo certo? Bom dia, obrigada por estarem aqui com a gente, estudando junto com a gente, né, sobre essa parte de aquisições que acaba impactando todas as áreas, né? E vamos lá. Sobre a abertura do processo de aquisição, uma mudança importante que aconteceu dos últimos meses para cá, né, junto com a nova central do ano passado para cá, foi que agora, para você solicitar a abertura de um processo de aquisição, é necessário abrir um chamado na central de serviços. Então, antigamente a gente fazia isso por e-mail, o e-mail era encaminhado aqui para o compras.nti, e agora ficou formalizada a solicitação de abertura do processo de aquisição por meio da abertura do chamado na central de serviços. Quando vocês abrem esse chamado na central de serviços, diversas informações são requisitadas já, de maneira que a gente consegue preencher completamente o documento número 1 de instrução do processo, que é uma DFD, um documento de formalização de demanda, que se chama a solicitação de abertura de processo de aquisição, lá no SIG. Se eu não me engano, o nome do documento oficial é esse. Então, a área requisitante abre esse chamado na central. A definição do modelo de contratação também é da área requisitante, entender se vai ser por ata, pelo sistema de registro de preço, de acordo lá com os incisos, né, que são dispostos sobre isso. Se a entrega é pontual ou contínua, se outros órgãos podem ou não ter interesse nesse tipo de aquisição. Esse tipo de classificação a gente pode fazer juntos, inclusive a área requisitante aqui junto com o pessoal administrativo da CGP. E em seguida fica estabelecida a equipe de planejamento da contratação. A definição da equipe de planejamento é o passo inicial, assim, é o start, né, para você oficializar aquele início de contratação. Então, a área requisitante entrega essas informações para a gente, né, para a CGP, para a parte de aquisições da CGP. Em geral, nós compomos a equipe de planejamento de contratação junto, e aí a gente faz essa definição aqui dentro de quem que vai ficar responsável por esse processo. Em geral, estamos sempre nos substituindo, sempre que necessário, então fica alguém como titular e o outro como suplente, digamos assim, mas a gente está sempre acompanhando todos os processos. Feita essa abertura de chamado na central, aqui a parte de aquisições da CGP realiza o cadastro do processo no CIPAC para a gente termos, então, um número de processo para começar a trabalhar. Cria essa pasta de documentos no Share e cadastra o ETP e o mapa de riscos no Comprasnet. E essa também é uma novidade agora. Na verdade, já vinha acontecendo, vocês já perceberam uma certa transição para a edição de documentos dentro do Comprasnet ou do Compras.gov, né, que algumas pessoas chamam. E então, o ETP e o mapa de riscos, que antes eram editados num documento em Word, na nossa pasta compartilhada, agora eles vão ser editados diretamente dentro do sistema que eu chamo de CIASG, que é também o Comprasnet. E para isso, nós solicitamos o cadastro daqueles usuários que ainda não têm cadastro nesse sistema, no CIASG. Nós aqui na CGP, durante a abertura do processo, durante o atendimento do chamado de abertura na central de serviços, a gente já providencia o cadastro dos usuários que vão precisar editar esses documentos. Normalmente, integrante requisitante, integrante técnico, integrantes técnicos, no plural, porque não é obrigatório que seja somente um integrante. Vocês podem indicar mais de um integrante técnico por contratação. Pode passar, Sérgio.
repetindo um pouco do que o Sérgio apresentou para vocês na linha do tempo, os documentos de planejamento da contratação, então, são a DFD, o documento de formalização da demanda, que, se a gente puder falar um pouco do nome óbvio que ele tem, a gente formaliza aquela demanda que já é percebida pela área requisitante. Então, a área requisitante levanta, percebe demandas que existem para serem atendidas pelo NTI, enquanto missão, valores e atribuições do NTI, essas demandas são percebidas o tempo todo pelas áreas requisitantes aqui internas, digo, as divisões de data center, redes, suporte, todas as coordenações percebem essas demandas o tempo todo, e essa DFD, ela vai justamente formalizar que essa demanda existe e que uma solução está sendo, então, pensada para atender essa demanda. O ETP, o Estudo Técnico Preliminar, ele está aqui em segundo lugar, mas é o que eu mais entendo que seria importante vocês saírem aqui desse encontro nosso de hoje, com o entendimento de que o ETP ele é um documento extremamente importante que vai nortear toda a nossa contratação. Então, na verdade, assim que é percebida uma demanda, é meio que automático isso, mas agora a gente está tentando formalizar, institucionalizar o máximo possível. Quando as áreas técnicas percebem uma demanda, vocês já começam a pensar diferentes formas de atender essa demanda, de apresentar uma solução para isso. E agora, então, agora não, né? Já faz tempo que vocês fazem o ETP, mas antes havia um pouco dessa prática de construir no TR, no termo de referência, as soluções possíveis, né? A solução a ser contratada, e depois passar isso para o ETP e pensar possíveis cenários que com certeza não seriam contratados, mas só para formalizar, né? Então, agora o que eu gostaria que todos entendessem, assim, que a gente como grupo conseguisse praticar realmente é pensar nas soluções possíveis antes de formalizar a contratação. Então, pensar os cenários possíveis realmente e detalhá-los no ETP. Porque assim a gente consegue ver com mais clareza quais são as possibilidades que o mercado oferece, quais são as possibilidades que a administração pública permite que a gente contrate, né? A nossa capacidade de gerenciar mesmo essa contratação dessa solução. E então, no ETP fica formalizado todo esse estudo, né? E o mapa de riscos também, vocês já vinham fazendo na edição em Word, na pasta compartilhada, e agora ele vai ser editado diretamente no Comprasnet. E uma outra característica também do mapa de riscos que eu vou já adiantar, mas depois a gente vai falar com mais detalhe, é que esse mapa de riscos ele precisará ser atualizado anualmente nos contratos de serviço contínuo, por exemplo, ou nas contratações mais longas até, né, Sérgio? Por exemplo, uma ata de computadores, alguma coisa que tem uma duração de até 2 anos. O interessante é que a gente atualize anualmente ou a cada ocorrência importante, digamos assim, que interfira, que mude, de alguma forma, as condições que a gente tinha naquela contratação, do primeiro momento, né, do planejamento, e durante a fiscalização do contrato. Então, o ETP e o mapa de riscos agora a gente vai editar dentro do CIASG, e a DFD, essa DFD a gente vai continuar editando na pasta compartilhada por enquanto. Sobre a equipe de planejamento da contratação, se mantém mais ou menos a mesma, autoridade competente, né, em geral, o coordenador da área requisitante, coordenador aqui do NTI, o integrante requisitante, que é a pessoa que vai demandar aquele negócio, né, o negócio que eu digo, o negócio da solução a ser contratado, né, os integrantes técnicos, que vão auxiliar na parte de análise de soluções técnicas mesmo, e os integrantes administrativos, que em geral somos nós aqui na CGP. A autoridade máxima de TIC, em geral, tem sido a mesma pessoa da autoridade competente, né? Caso o processo seja do NTI, são as mesmas pessoas. Pode passar, Sérgio. Só um detalhe com relação à autoridade máxima de TIC, por exemplo, nos processos das demais áreas, é obrigatório a assinatura da autoridade máxima de TIC do órgão. Né? Então, ele participa de todos os processos que tenham em contratação de TI. Né? Então, mesmo que o integrante técnico seja lá da área, o requisitante seja da outra área, a autoridade máxima de TIC também precisa, digamos assim, ter ciência e aprovar esses documentos. Né? Perfeito.
A diferença se dá justamente quando o processo não é nosso, e aí, então, a autoridade competente não é a mesma pessoa da autoridade máxima de TI. Documento de formalização de demanda, que é a DFD, aquela que ainda vai ser editada na pasta compartilhada. Informações básicas para a gente conseguir preencher esse documento e passar adiante são essas que estão listadas aí. Identificação da área requisitante, o integrante requisitante em si, o integrante administrativo em si, a programação estratégica da contratação. Então, nesse documento é solicitado qual que é o número do projeto no PDTI, qual que é o número da DFD no PCA, no plano de contratações, né? Por que que você está comprando, que você está querendo fazer essa contratação? Qual que é a sua justificativa? Quais são os resultados que você espera como área requisitante desse documento? Então, pode passar, Sérgio. E integrante técnico também. Esse documento oficializa a equipe de planejamento da contratação. Aqui é o formato do documento, né? Como eu comentei, pasta compartilhada, documento em Word, e depois a gente cria esse documento digital lá no processo no SIG. O integrante administrativo que preenche e todos os integrantes da equipe assinam. Pode passar, Sérgio. Sobre o caráter do ETP como documento inicial. Como eu falei para vocês, né, para mim, o mais importante seria vocês saírem daqui entendendo a importância de elaborar o ETP antes de pensar realmente qual que vai ser a solução a ser contratada, né? Então, aqui nesse inciso 11º, eles colocam o ETP como um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Ele dá base para o termo de referência que vai ser elaborado posteriormente para que a contratação ocorra. Inclusive, no próximo encontro, né, a gente vai ter aí a presença do procurador, do Israel, e comumente eu recebo nos processos, nos pareceres da procuradoria, esclarecendo, reforçando, né, ratificando que é necessário que a gente tenha uma motivação para fazer a contratação, né? Afinal de contas, estamos gerindo recurso público, somos servidores públicos, e nós precisamos ter, então, uma motivação bastante esclarecida de por que a gente está realizando aquela contratação, né? A nossa justificativa, ela tem que ser técnica, ela tem que ser do ponto de vista do negócio, ela tem que ser transversal do ponto de vista de como estamos atendendo a instituição, né? Como que a instituição vai ficar melhor atendida a partir daquela contratação. E isso, às vezes, para as compras mais simples, fica um pouco banal, parece, né? Mas como nós estamos gerindo recursos que são de toda a nação, nós precisamos ter essa preocupação, parar um pouco e elaborar esse documento com bastante cuidado, com bastante atenção, até do ponto de vista pessoal, para a gente evitar depois, posteriormente, possíveis questionamentos. A gente vai ter tudo muito fácil para responder. Pode passar, Sérgio. ETP, tá. Nós listamos aqui todas as informações que vão constar do ETP, aquele ETP que vai ser editado dentro do Comprasnet. Então, as informações básicas sobre a contratação, a descrição da necessidade, que é diferente da descrição da solução, porque quando você descreve o que você está precisando, é diferente de você descrever o que você está querendo contratar para atender o que você está precisando. Então, são coisas que às vezes a gente se confundia um pouco, mas aos poucos a gente vai esclarecendo essa diferença, né? Fica listada a área requisitante, as necessidades enquanto negócio e as necessidades tecnológicas que comumente aqui no NTI se coincidem, né? Ou às vezes estão sobrepostas, mas é legal a gente conseguir fazer o exercício de pensar nesses dois aspectos da necessidade. Os demais requisitos que são necessários e suficientes para escolher essa solução, uma estimativa, qual que é a quantidade, qual que que tipo de serviço, né? No sentido da quantidade mesmo, quantos meses, ou quantas unidades, ou por quanto tempo, com que frequência que aquela solução vai atender a demanda. O levantamento de soluções, que a gente chamava de análise de cenários no outro documento, que é uma parte bastante importante, e agora eu vejo as áreas amadurecendo bastante isso.
procurando no mercado soluções, procurando no painel de preços, procurando junto às outras universidades como que eles estão resolvendo esse tipo de demanda, como que está sendo atendido, como que o mercado está atendendo hoje, como que o mercado atendeu ontem e como que o mercado vai atender amanhã, porque é tudo muito rápido na área de TI. E está sendo muito gratificante, assim, muito legal de acompanhar as áreas, né, no caso vocês, amadurecendo nessa parte de levantamento de soluções. Análise comparativa das soluções levantadas, registro de soluções consideradas inviáveis, porque aí você, de repente, tem ali, se depara com uma solução que você fala, não, isso daqui impraticável na UFABC, ou impraticável por esta equipe de TI, ou impraticável de alguma forma, seja gerencial, técnica, do ponto de vista do negócio, inviável para nós nesse momento. Análise comparativa de custos, né? Temos que comparar os custos. Pode passar, Sérgio. Você descreve, então, qual que é a solução que você entendeu que é a melhor contratação possível, estima o quanto que isso vai custar, e aí você justifica. Você justifica de maneira técnica e de maneira econômica a escolha da solução, e aí fica em aberto, porque não necessariamente a solução mais barata é a solução que vai melhor atender aquela demanda naquele momento. Então, também é um momento de reflexão e análise, né? Os benefícios a serem alcançados, né, o que se pretende alcançar de resultado e benefício com aquela contratação. Quais providências que você precisa tomar para conseguir implantar aquela solução, porque às vezes a equipe vai precisar de um treinamento, às vezes a gente precisa de um espaço coberto, às vezes é um espaço aberto, às vezes é uma infra de energia, de rede. O que você precisa providenciar para que a UFABC possa adotar aquela solução que você está dizendo que é a melhor que nós podemos contratar naquele momento. A declaração de viabilidade e os responsáveis. Mais tranquilo, essa parte pode passar, Sérgio. Certo. Tá. A IN 40 de 2020, ela vem obrigar, né, digamos assim, o ETP digital no lugar do ETP manual, digamos assim, o ETP feito via Word, né? Então, foi quando a gente começou a precisar elaborar esse ETP digitalmente. Aqui, a equipe da CGP já vem fazendo esse documento no Comprasnet há 2 anos. Então, agora, a equipe de planejamento toda que vai fazer essa edição diretamente lá, para a gente não ter o retrabalho de ficar copiando de um lugar para o outro, para a gente poder ter a equipe toda pensando no mesmo documento, como se fosse um documento compartilhado das ferramentas do Google mesmo, mas ele o local que ele tá ali é oficial, né? E logo mais, né? Não sei se fosse já falar. Logo mais, o termo de referência deve ser também editado no Comprasnet. Então, acho que num primeiro momento talvez tenha alguma dificuldade para vocês acessarem e tudo mais. Tem que esperar o tempo do sistema, da internet, para salvar o documento, porque senão você pode perder alguma informação. E tirando isso e o detalhe da atualização de senhas constante, assim, a cada 20, 30 dias precisa estar atualizando a senha do Comprasnet, porque é um sistema importante, assim, ele tem várias partes, ele tem a parte orçamentária, ele tem módulo orçamentário, módulo de ETP, módulo de risco, então ele é um sistema do governo federal que exige essa atualização frequente de senhas, e nós vamos apoiar vocês a todo momento, então, né? Antes não era possível a edição por várias pessoas. E aí agora a gente vai conseguir que a equipe toda... Aí a gente vai conseguir, não. É como se está desenhando o planejamento da contratação daqui para frente pelo governo federal. Pode passar, Sérgio. ETP digital também, o formato dele é bem parecido, né? Bem parecido assim. Os responsáveis pelo preenchimento, os integrantes, requisitante técnico e administrativo, todos juntos. Todos assinam também esse documento junto com a autoridade competente e, como eu falei, ele vai ser preenchido diretamente no modelo do CIASG. Depois a gente baixa o documento de lá, o PDF, e inclui no SIGCIPAC como anexo. Pode passar. Então, essa é a informação que eu comentei agora há pouco, que conforme vocês forem fazendo, vocês já vão se acostumar, mas esse aviso verde de todas as alterações foram salvas automaticamente é um grande X aí para você conseguir
para você não perder nenhuma informação do que você for editando, né? Ainda mais copia, cola, vem para cá, vai para lá, acaba saindo da tela sem ter salvado a informação, aí você acaba perdendo o trabalho, né? Ali o site. Fala aí, Sérgio. Ele tem na hora que você está fazendo o preenchimento lá, ele tem um gapzinho de tempo lá, acho que o sistema é muito grande. Então, diferente do Google, por exemplo, ele vai salvando muito mais rápido, às vezes demora um pouco. E aí a gente deixou isso destacado exatamente por isso, porque vai aparecer no canto superior direito lá, as alterações estão sendo salvas. E aí, se você já volta para a tela anterior lá, pode ser que não salve, entendeu? Então, o ideal é sempre vai lá, editou, tal, salvou, tudo. Na hora que ficou verdinho, beleza, certeza que foi tudo salvo, posso voltar para a tela anterior, posso deslogar sem problema nenhum, porque ele já salvou todas aquelas alterações realizadas. Obrigada. Pode passar. Mapa de riscos também está todo diferentão do que vocês costumavam preencher naquele documento em Word. Tanto para o ETP quanto para o mapa de riscos, nós criamos modelos no CIASG, de maneira que a gente possa utilizar as informações que são corriqueiras, na verdade, as estruturas, né, que são corriqueiras aqui dentro das contratações do NTI. Corriqueira que eu falo que são comuns, que aparecem frequentemente. Então, o mapa de riscos, antes ele tinha aquele formato com matriz, tudo lá em edição no Word, na pasta compartilhada. E agora, a gente vai mostrar daqui a pouco uma foto da carinha dele, mas agora a gente tem que nomear o risco, nomear a causa desse risco. Você relaciona o risco a alguma fase, ou é a fase de planejamento, ou é a fase de seleção do fornecedor, ou de contrato. Você informa de 1 a 5 qual é a probabilidade daquele risco acontecer, e ele acontecendo, você informa o impacto de 1 a 5 também, e aí o próprio sistema calcula se é um nível baixo, médio ou alto, dependendo das informações que você colocar nos itens 4 e 5 aqui, probabilidade de impacto. Você pode relacionar esse risco a um item da contratação em específico, mas não é obrigatório. Você precisa alocar esse risco para alguém, ou a contratada, ou a seguradora, ou a administração. Geralmente os riscos têm sido alocados para a administração, mas ele possibilita também que você elucide melhor essa parte. Talvez outras áreas utilizem mais essa parte, a gente não utilizou tanto ainda. Detalhamento da alocação também tem a ver com essa indicação, né? Se é da administração ou da contratada, quem que está diretamente relacionado a esse risco. O impacto, então, você descreve, né? Tem um espaço lá de parágrafo para você descrever qual que vai ser o impacto daquele risco. E você tem que informar quais são as ações preventivas e as ações de contingência que a equipe de planejamento está tomando com relação àquele risco. Então, é bastante interessante. Se você pensar, é muito completo, né? Você indica o risco, você descreve, detalha o risco e depois você fala, então, para esse risco não acontecer ou caso ele aconteça, né? Prevenção e contingência, estão sendo tomadas essas e essas ações. Pode passar, Sérgio, por favor. Aqui, a carinha do bonitinho. A edição aqui, quando você clica à esquerda, que tem essa parte um pouco mais cinza claro, informações básicas, a gente coloca o número do processo, tal. E riscos da contratação, você consegue enumerar infinitos riscos aqui. Então, a gente tirou print, né? Só do número 1. Aí, por exemplo, risco, nenhuma empresa participar do pregão. Causa, o que vai causar esse risco? Não, quais são as possíveis causas? Não está sabendo do pregão, desconhecimento do certame, ou não consegue atender aquelas especificações. Né? Quem que tem que lidar com esse risco? Para quem está alocado? Para a gente, para a administração? Está relacionado a qual fase? Ao planejamento? Dá para pensar que é um pouco planejamento, mas na verdade está mais ligado à seleção do fornecedor, né? Que vai ficar, na verdade, 100 fornecedores interessados participando ali. E aí você tem o impacto, se você clica nessa palavra impacto em negrito, aqui você não vai conseguir, mas ele fala, você descreve qual que é o impacto disso, né? E ações preventivas, como você faz para que isso não aconteça, para evitar esse risco. Você divulga o certame, você faz as especificações sabendo o que o mercado está atendendo nesse momento. E as ações de contingência, né? Então, aconteceu, nenhuma empresa participou do pregão, o que faremos, né?
início de uma nova licitação, repensando. Essa é uma das possíveis ações de contingência. Outras ações, né, dá para você pedir emprestado para a Unifesp, né? Brincadeira, mas coisas. Você tem que sair um pouco da caixa e pensar nas ações de contingência e nas ações preventivas para que isso não aconteça. Pode passar, Sérgio. Aqui a gente deixou um print da matriz de risco. Essa matriz ela vai ser calculada pelo sistema mesmo. Quando você informa o impacto de 1 a 5 ou a probabilidade também de 1 a 5. Aí a própria... Volta na tela anterior, Sérgio. Deixa eu ver se aparece para eles verem. Não aparece, mas quando você clica ali à direita, ações, editar o risco, ali dentro dá para ver. O sistema ele informa, ele calcula se é um risco de nível alto, médio ou baixo. Pode passar. Aí, o mapa de riscos que a gente acabou de apresentar para vocês, sendo preenchido no CIASG. Também vamos fazer um PDF dele, fazer download e incluir no SIG para compor o processo. Quem preenche em geral, são os integrantes administrativos e técnicos, mas lá nos responsáveis pelas ações, é comum também, dependendo do risco, que o integrante requisitante seja uma das pessoas responsáveis por aquela ação de contingência. Por exemplo, iniciar uma nova licitação, o integrante requisitante está envolvido também, é um dos responsáveis também pelo início. Pode passar, Sérgio. Como eu adiantei, aqui de acordo com a IN 94 de 2022, né, ela é de dezembro de 2022, o artigo 38 fala que o mapa de gerenciamento de riscos ele deve ser juntado pelo menos uma vez ao ano durante a gestão do contrato, então está mais ligado aos contratos aí de serviços contínuos e tudo, né? Ou após eventos relevantes, que a gente entenda que são eventos relevantes, aí a gente atualiza o mapa e anexa, inclui no processo de novo, nos autos do processo. Pode passar. Só um adendo, Helena. A nossa ideia, dentro do que a gente estava conversando, eu e Helena Conrado, era a gente, mais ou menos por volta de, sei lá, outubro, novembro, sabe? A gente tem um mês durante o ano, por exemplo, onde a gente pegue lá um período e fala assim, vamos atualizar os mapas de riscos. A gente vê as contratações. Isso aqui vai ser mais aplicável a contratos de uso contínuo, né? Contratos de serviços continuados. Vamos lá e vamos atualizar os mapas de risco, né? Porque aí a gente cumpre essa normativa. Então a gente vai entrar em contato aí com a equipe de fiscalização, que vai ser no caso, e faz a atualização desse mapa de risco, né, uma vez ao ano para cada contrato, vai lá, lança um novo documento de mapa de risco lá no sistema e depois põe esse documento no processo com a atualização do mapa de risco da execução, né, que é da execução após a contratação, tá bom? Perfeito. O processo de aquisição, então, a gente utiliza o modelo da PROAD de termo de referência, não é aceito um processo que não contenha o modelo da PROAD, né, da documentação, e as aquisições elas podem ser pontuais ou via sistema de registro de preço, que é o que a gente chama de ATA. A gente faz contratação de aquisição de material, a gente contrata serviço que é não continuado, ou serviço que é continuado e tem mão de obra, como serviços de limpeza e segurança. E também contrata serviço continuado sem mão de obra. Então, são a maioria dos contratos que a gente tem aqui em redes, se eu não me engano. Contratação de cursos de capacitação também. Existe modelo de TR para todas essas contratações, né? Então, quando a gente vai elaborar, planejar a contratação, quando a gente vai buscar os documentos no site da PROAD, a gente precisa saber como se caracteriza aquela contratação que a gente está fazendo, que a gente está se propondo a fazer, para poder buscar os modelos de documento corretamente. O mapa de preços, a gente utiliza o modelo da PROAD adaptado, que aqui com a experiência das contratações no NTI, entendeu-se que algumas adaptações ali facilitariam, viabilizariam, né, Sérgio, a contratação. Que é o caso de você excluir já, né, você não utilizar propostas ou orçamentos, no caso, cujo valor varie em 25% da média encontrada
no cálculo ali do mapa. Então, valores que ficam 25% menores, mais de 25% menores ou mais de 25% maiores, menos de 75% e mais de 125% do valor médio encontrado, a gente já descarta no nosso modelo de mapa de preços, porque a gente viu que é uma maneira do processo correr melhor e as escolhas, né, das propostas acabam ficando dentro de uma média que atende o que a gente está contratando. É claro que isso é analisado caso a caso, contratação a contratação, junto com os integrantes requisitantes, porque acontece, né, de ter variações, e aí a gente precisa sentar e analisar, entender por que está acontecendo aquela variação, se vale a pena considerar aquele valor tão divergente da média encontrada ou não, e assim prosseguir. Pode falar, Sérgio. Samuel havia levantado a mão, por isso, Samuel, à vontade. Oi, desculpa aí, me enrolei com o microfone aqui. Na verdade, era uma dúvida sobre matriz de risco, mas eu posso perguntar no final já, para não atrapalhar aí o fluxo. Pode falar. Não, é que eu vi que tanto na lei nova lá e na IN, ele faz referência a uma matriz de risco, matriz de alocação de risco, e também tem ele fala que isso é uma cláusula contratual, que pode ser usada para reequilíbrio econômico, e me parece que, pelo menos assim, do que eu vejo aqui, é um pouco mais elaborado do que a gente tem nos processos de hoje, né? A gente analisa mais risco de contratação e embora a gente coloque alguns riscos da prestação do serviço, do contrato, não é uma coisa que vai lá no contrato padrão que a gente manda para as empresas e que vai influenciar em algum reequilíbrio. Tem essa mudança mesmo ou não? É basicamente o que a gente já faz e vai continuar assim? Ou realmente é uma coisa mais elaborada? Olha, a gente indo a fundo na matriz, que até está disponibilizada no portal, e essa mudança é até interessante, porque assim, olhando pela matriz do portal, ela tem algumas camadas. É como a Helena foi apresentando, essa matriz ela tem algumas camadas que você consegue identificar, né? E fazendo a correlação, por exemplo, de um determinado fator com outro, e aí aquilo faz o cálculo dessa matriz. E aí você considerando esses cálculos, esses riscos, por exemplo, com a determinada fase, por exemplo, não só da contratação, né, da contratação, quer dizer, até a seleção de fornecedores, mas também com a gestão do contrato posterior, você pode também incluir, por exemplo, esses riscos, essas possibilidades, numa gestão do contrato posteriormente. Né? Até é um né, acho que a amarração disso é essa análise que a gente pretende fazer de risco, e acho que isso é um desenvolvimento gradual, no sentido de que a gente consiga cada vez mais entender melhor esses riscos, né, e usá-los principalmente a nosso favor, né? Não ser uma matriz de risco, fazer uma matriz de risco padrão. Risco de pregão do deserto, ou risco do fornecedor não entregar o que está estimado na solução. Entendeu? Na verdade, a gente tentar pensar outras possibilidades, né, de uso dessas matrizes de risco para que a gente consiga, na gestão do contrato, ter, digamos assim, já elementos que sejam possíveis da gente colocar, né, na mesa, às vezes, com o fornecedor, né, já identificando, por exemplo, um fornecedor que não atende, digamos assim, às necessidades, não está atendendo às necessidades da UFABC, e a gente já vem sinalizar isso na matriz de risco e vir fazer acompanhamento desses riscos também. Né? Acredito que a gente está começando agora a buscar essa outra modalidade. Vai demorar um tempo para a gente conseguir acostumar também com esse novo modelo de documento, né? E a gente entender todas as possibilidades dele, todas as janelas que ele abre, e como que a gente consegue utilizar isso dentro da gestão da contratação como um todo. Mas respondendo aí especificamente a tua pergunta, Samuel, a anterior ela ela tinha alguns elementos que já tinham na IN anterior, né? Mas essa IN ela veio para melhorar um pouco mais, principalmente essa questão do acompanhamento dos riscos durante
a gestão do contrato posterior. Acho que essa é uma diferença grande, né? E a gente migrar essa edição direto para o documento que está no sistema nos possibilita, por exemplo, né, a partir daquele documento, da visualização, não é o documento que determina isso, mas a partir da visualização, da ideia de construção dele, como que a gente consegue aplicar esses riscos durante a contratação. Tá? Então, houve mudanças? Houve. Mas eu acho que principalmente a mudança desses cenários que vai possibilitar a gente fazer esse tipo de mudança. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Resumindo, por enquanto a gente não vai fazer essa matriz de alocação exatamente desse jeito, né, Sérgio? Por enquanto a gente está... É isso. O grupo está amadurecendo, né, as contratações. Então, a gente deve chegar, assim, numa matriz de alocação de riscos daqui a um tempo. Mas, por enquanto, em conversas até com a PROAD, é suficiente que a gente faça um mapa de gerenciamento de riscos bem detalhado, com possíveis previsões de riscos, o mais realista possível. E aí a ideia é que amadurecendo, então, a elaboração mesmo da elaboração, amadurecendo a elaboração do mapa de risco, a gente consiga chegar na elaboração da matriz de gerenciamento de risco. Ela é bem diferente mesmo. Aí a carinha do site da PROAD, de onde nós tiramos os modelos de documento. Só para vocês terem uma ideia de onde que fica ali, modelos de termo de referência, tal. Na época da pandemia, havia documentos específicos sobre contratação relacionadas à Covid, né, e tudo mais. E aí agora eles estão atualizando os modelos já de acordo com a nova lei, com a Lei 14.133 de 2021. E como a Helena disse, os TRs em breve a gente acredita também que estarão já diretamente lá no portal. E uma novidade também, a gente conversou com a PROAD, a gente vai trabalhar, a partir do momento que os TRs já estiverem todos aqui definidos, está faltando ainda a ata, se não me engano, para eles colocarem aqui, a gente vai fazer uma análise desses TRs aqui na CGP, para que a gente possa criar também modelos específicos para a contratação de TI. Entendeu? Por quê? Porque a nossa legislação ela já indica algumas questões que a gente precisa colocar no TR. E toda hora a gente tem que ficar editando isso dentro do TR. Então, a ideia é que a gente construa esse modelo de TI e esse modelo também esteja disponível aqui. Porque ele vai servir não só para o NTI, né, elaborar os seus processos, mas também outras áreas do FBC que venham a contratar algum item de TI possam usar esse mesmo modelo já específico para a contratação de TI, ficando muito mais fácil a elaboração do termo de referência. Só mais um. A gente está quase acabando, tá, pessoal? Né, Sérgio? Vamos lá, para o finalzinho dessa primeira parte, do primeiro encontro. Então, a estrutura simplificada do termo de referência, né? Nós deixamos aqui os tópicos que compõem o termo de referência, em geral. Como nós comentamos, a PROAD está elaborando novos modelos. Então, talvez a gente tenha aí atualizações, né, nesses itens, mas vocês já estão bastante familiarizados, né? Descrever o objeto e os quantitativos daquela contratação. Qual é o prazo de vigência, né? Então, que nem agora a gente contratou o suporte do Wi-Fi, né? A renovação do suporte do Wi-Fi por 3 anos, né? Existe um motivo para que isso seja dessa forma, né? E até uma parte vai ser 1 ano, outra parte 3 anos. O que vai ser contratado por 2, 5 anos, etc. Justificativa da contratação, qual é a entrega, o que é esperado que seja entregue pelo fornecedor contratado, né? Quais são os critérios que nós utilizaremos para aceitar que aquele objeto, aquele serviço foi entregue, foi iniciado o contrato, ou que a gente pode declarar, ou fazer o ateste daquele objeto. Critérios de sustentabilidade também é uma parte importante, né? Até aqui nas premissas para o funcionamento da área de TIC na UFABC, aqui no nosso site do NTI, a responsabilidade ambiental é uma das premissas, né? E os critérios de sustentabilidade, então, eles têm que estar pensados ali minimamente para o termo de referência. Já vinha conversando com algumas pessoas sobre isso, penso que é um tópico que nós ainda
estamos amadurecendo, estamos começando a pensar um pouco, até logo mais devem sair mais atividades do grupo de TI verde, né, o TI ambiental, não sei, o grupo, né, um grupo para pensar o NTI ambientalmente, impactos, melhores escolhas, etc. Então, é um ponto que acho que vai ser amadurecido aí ao longo do tempo. Obrigações da contratante, nós, o FBC, e da contratada, fornecedor que for selecionado. Subcontratação, se pode, se não pode, se pode, como que funciona. Utilização da ata para adesão tardia, né? Outros órgãos poderão aderir à nossa ata, sim ou não, por quê, né? Então, tudo isso tem que estar explicitado no termo de referência. Como que vai acontecer a fiscalização desse contrato? As regras de pagamento, reajuste, em geral, a gente segue o que a PROAD propõe no modelo. Tem alguns detalhes, dependendo do serviço que está contratando, dependendo do item que está contratando, que a gente pode fazer sugestões de alteração. E, às vezes, nós fazemos sugestões de alteração e a Procuradoria ou a PROAD devolvem falando, olha, dessa forma não funciona, e a gente, às vezes, volta um pouco atrás ou pensa junto com eles, né? O ideal seria pensar junto com eles como que funciona, então. Mas o que tem acontecido mais é a gente voltar um pouco atrás e por aqui como era antes. Garantia de execução, as garantias, né, em geral, que nós vamos cobrar, que nós vamos exigir em termos de referência. Quais são as sanções e as multas previstas e, num primeiro momento, pode parecer um item um pouco desnecessário, mas a gente vê, quando você está 5 anos gerenciando um contrato, fiscalizando um contrato, como é importante você prever todas as situações que podem ocorrer naquela execução daquele serviço. E essa parte de sanções justamente te possibilita, elas ficam previstas em termos de referência às ações que você vai tomar. E você não precisa inventar nada, não precisa pedir nenhuma informação para ninguém, se aquilo estiver já previsto e disposto no termo de referência, né, no edital. Para quando o contratado ele era só um interessado participando do edital, ele tomou conhecimento daquelas informações já. Então, né, a transparência. Estimativa de preços. Estimativa de preços, estimativa de preços assim, quanto que vai custar aquela contratação. E a aprovação, então, do responsável pela área. Quer falar, Sérgio, alguma coisa? O que eu quero dizer, principalmente com relação àquela parte das multas, sanções, né? Acho que nos últimos anos a gente conseguiu aumentar demais a maturidade nossa com relação à gestão das nossas contratações. E pelo que eu tenho visto, assim, conversado com as pessoas dentro da UFBC e até das áreas, por exemplo, as áreas meio lá que passam esse processo, como PROAD, lá na parte do contratos, né? Então, o que eu tenho percebido é que a gente, NTI, a gente tem sido bem atuante, né? E essa nossa atuação e preocupação com os nossos contratos, acho que nos tem rendido bons frutos no sentido de que a gente tem conseguido... É claro que a gente não vai conseguir mudar a natureza de uma empresa que é má prestadora de serviço, né? Mas a gente tem conseguido, por exemplo, de alguma forma, pelo menos deixar muito bem sinalizado de que estamos atuando naquilo, e acho que o principal benefício, né, para nós servidores, pensando para nós como servidores mesmo, por exemplo, não sermos responsabilizados por uma certa, às vezes, omissão, né, por uma dificuldade que venha acontecer lá na frente. Então, acho que essa nossa preocupação é muito, muito positiva nesse sentido, né? A gente dá um pouco de trabalho, às vezes, fazer reunião, depois pensar na sanção, e sobe, e desce, e multa, dá trabalho, mas é até uma proteção à nossa atuação como servidores, à nossa atuação como fiscais de contrato, né? E isso garante, por exemplo, que a gente forneça lá na ponta, lá, né, entregue uma solução de TI de qualidade, né? Então, acho que a preocupação ela vem dos dois lados, pela nossa proteção e também por entregar algo sempre com melhor qualidade do que era entregue, né, anteriormente. Obrigada. Aqui tem uma captura de tela do mapa de preço. Um dos primeiros processos que eu fiz quando eu entrei aqui no NTI, o primeiro foi de lâmpadas.
cujo pregão está marcado para a próxima semana, inclusive. Não deu certo ainda, mas vai dar. Então, aqui embaixo, de vermelho, onde o Sérgio está sinalizando, valores com diferença superior a 25% em relação à média serão desconsiderados. Essa é a nossa adaptação, né? Uma das principais adaptações nossas ao modelo da PROAD. Certo, Sérgio? Acho que é isso. Se quiser comentar, a gente não está te ouvindo. Desculpa, gente. Toda essa tabela aqui da lateral, ó. Toda essa parte da lateral aqui, o da PROAD, o modelo da PROAD, ele vem até aqui. Desculpa. O modelo da PROAD, ele vem até aqui. E toda essa tabela lateral, toda essa comparação automática que a gente faz no nosso mapa, conforme a gente lança os valores lá, né, a gente acaba já fazendo essa comparação para ver quais são os que a gente vai excluir, né, daquele processo já automaticamente. É claro que assim, o automaticamente é sempre entre aspas, né, porque o que acontece? Vai depender muito do tipo de solução. Às vezes tem solução, por exemplo, que tem, ele é um, digamos assim, eu esqueci o nome agora, não é monopólio, mas ele é um oligopólio, se não me engano, que são poucas empresas que atuam naquela área. Então, e às vezes você acaba tendo uma distância grande, por exemplo, de valores com relação ao que as empresas apresentaram. E às vezes, principalmente serviço, né? Serviço, às vezes, também tem uma disparidade grande com relação a valores e preços. E aí é aquele negócio, não é algo automático. Automático é assim, a planilha, ela indica para a gente, né? Ela indica para a gente, mas ela não é impossível de ser mexida no sentido de que fiz uma análise, sei lá, eu pedi cotação para 10 fornecedores diferentes, somente 3 me responderam, ou 2 me responderam, né? Tenho aqui o registro de tudo que eu pedi, eles não trabalham com essa solução, não tem essa solução para fornecer, tal, e etc., né? E eu estou comprovando que eu fiz ela e a diferença foi um pouco maior. Estou optando por X preço. A gente tem essa, digamos assim, capacidade e possibilidade de análise sobre a construção do mapa de preço, né? Ele não é algo totalmente só automático, né? Ele é algo realmente passível de uma análise, né? Análise de mercado, análise dos fornecedores, análise da qualidade do que foi ofertado. Então, você consegue fazer uma análise de uma forma geral para realmente colocar um mapa de preço posteriormente consolidado. Perfeito. Pode passar. Tá. Agosto de 2020 foi publicada essa instrução normativa número 73, que estabelece a prioridade, digamos assim, da maneira como como as áreas devem montar, elaborar o seu mapa de preços. Então, eles colocam como parâmetro, né, como primeira ferramenta indicada, a utilização do painel de preços. E eles sugerem que você utilize preços de aquisições ou contratações que ocorreram até um ano antes da data que você está elaborando aquele mapa de preços e posteriormente até da data em que vai ser publicado o pregão, né, divulgação do instrumento convocatório. Disponível no endereço gov.br/painel de preços, e as contratações devem ter aí, então, um ano no máximo de idade, né? No máximo um ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Por isso que algumas vezes nós elaboramos o mapa de preços, o processo inicia a sua tramitação, passa pelas análises das áreas e pertinho da publicação do edital, a divisão de aquisições fala assim, olha, mas preciso que você atualize o mapa de preços para eu poder publicar o edital, porque passa desse um ano de utilização da proposta. Pode voltar no anterior, Sérgio, eu acho. Quer deixar aí? Tá bom. Beleza. Esse inciso número 2 é aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmados também no período de até um ano da divulgação do instrumento convocatório. Ele quase, digamos assim, trata da mesma sugestão do inciso 1º. A principal diferença é que no inciso 1º, ele sugere que você utilize a ferramenta painel de preços, ponto. Mas o que contém a ferramenta painel de preços? Ela mostra as aquisições e contratações de todos os entes públicos. Então, nesse inciso número 2, eu penso que abriu de alguma forma para você utilizar
outras contratações dos entes públicos que não constem, que não estejam na ferramenta do painel de preços, mas realmente eles se sobrepõem, assim, basicamente um é a mesma coisa do outro, né, digamos assim. A terceira sugestão é utilizar informações de sites, então mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo, e aí eles sugerem um intervalo de até 6 meses para você utilizar propostas que tenham validade de até 6 meses, né? Contendo data e hora do acesso, para poder ficar oficializado quando que você verificou aquele preço. Pode passar. E a quarta indicação que ele faz, então, primeiro você utiliza o painel, depois você consulta compras de órgãos públicos, depois você consulta sites, e depois, né, em quarto lugar, como opção, você faz pesquisa direta com o fornecedor. Então, por isso que às vezes a gente elabora o painel de preços consultando fornecedores, né? Como é o caso de diversas contratações que a gente faz aqui no NTI, e quando bate lá para análise da Procuradoria, ou mesmo da PROAD, da Ordenadora de Despesas, tem um questionamento do tipo, mas por que vocês não consultaram o mapa de preços, né? O que aconteceu? A gente tem tentado se antecipar com relação a isso, a gente tem feito despachos de encaminhamento de processo cada vez mais argumentativos, explicando, narrando exatamente o que aconteceu, com prints, às vezes, né, do painel de preço, falando assim, olha, eu já ouvi casos de, olha, durante 2 meses o painel de preços estava fora do ar. Ou, olha, quando eu pesquiso esse item no painel de preços, os resultados que vêm são estes daqui e eles não atendem à minha necessidade. Ou então, olha, trata-se de um link específico entre Santo André e São Bernardo que só a UFABC tem esse tipo de camp de disposição nessas cidades e tal, então eu não consigo utilizar o mapa de preços para me basear nos preços, eu preciso contratar fornecedores. 3 pesquisas. Vai responder aí, Sérgio? São necessárias 3 pesquisas, se for diretamente com o fornecedor ou sítio eletrônico. Mas, quando a pesquisa do painel de preços, a gente já conseguiu tramitar processos com somente um preço. Se for uma pesquisa diretamente no painel de preços, dentro um de cada item. Isso, por exemplo, vai comprar um monitor, você tem que apresentar 3 cotações de 3 sites diferentes. Mas a gente já conseguiu também tramitar processos com valor valor bem menor, assim, do que um exemplo de um monitor, por exemplo, que continha somente uma proposta do painel de preços que atendia perfeitamente. Era aquele modelo, era exatamente aquela especificação que nos atenderia, e aí nós conseguimos tramitar com somente uma proposta. Pode passar. Do painel de preços é mais fácil mesmo. Às vezes, por exemplo, às vezes é um item difícil de encontrar, entendeu? A cotação dele e tal. E aí, se tem no painel de preço, você pode usar aquele valor do painel de preço como referência. Qual que é a indicação? A indicação é que você tente até, por exemplo, ter o painel de preço então como prioritário, achando o painel de preço, mas também faça outro tipo de pesquisa. Eu vou também usar um portal, tal. Você faça uma mescla, porque essa mescla exatamente é o que vai mostrar às vezes o mercado. Por quê? Quando ele está no painel de preço, eu já te passo, tá, Ricardo? Só um segundo, por favor. Quando ele está no painel de preço, ele já é um preço pós-licitação. Então já houve toda aquela oferta, tal, o preço baixou. E ele pode ter saído um pouco do valor do mercado, ele é um valor muito baixo. Então o que você faz? Você tem os preços que o mercado está praticando hoje, por exemplo, então através de uma outra pesquisa, e você faz uma mescla. E aí você pode até indicar o seguinte, eu achei no painel de preço, estava, digamos, 200. Aí fui lá e pesquisei no mercado, estava, sei lá, 330 em média no mercado. O 200 do painel de preço é abaixo dos 75, dos 25% daquela margem da média que deu da pesquisa no mercado. Então, você até justifica assim, eu achei, mas eu vou excluir o do painel de preço, porque na minha pesquisa de mercado, de uma forma geral, aquele preço é muito abaixo e isso pode inviabilizar a minha contratação. Entendeu? Então, a gente explica isso no despacho, sinaliza isso no mapa de preço, coloca lá o print da pesquisa que foi feita no mapa de preço e também a pesquisa de mercado.
né? Então, isso tudo tem colaborado e muito, por exemplo, para que cada vez menos a gente tenha menos questionamentos da Procuradoria Federal. Tem sido muito mais rápido responder aos questionamentos da Procuradoria, às sugestões da Procuradoria, do que era antigamente. Antigamente a gente tinha, sei lá, páginas e páginas aí para responder, demorava demais. Agora está muito mais fácil, né? É isso mesmo, Paulo. Assim, para produtos do mercado é mais fácil, vai no site e tal. Para desenhada, você tem que ir lá, você tem que conversar com o fornecedor até antes de você começar o processo e tal, entender as soluções de mercado. Assim, né, o trabalho não é somente, por exemplo, depois que o processo está sendo instruído, o mapa de preços em si, ou então o levantamento desses preços, não é só naquela fase já posterior que você está montando ali. Às vezes você tem que entender o que o mercado está oferecendo naquele momento, né? É o que o trabalho, por exemplo, que o pessoal está fazendo aí do outsourcing, né? O outsourcing de impressão é um estudo longo para que você possa entender o mercado, como é que ele funciona e quais as possibilidades e as melhores soluções a serem adotadas dentro da UFBC. Tudo bem? Pode passar. Aqui como é a carinha do site, do painel de preços, né? Pesquisa no painel. Utilizar os filtros para poder refinar a pesquisa. Então, você utiliza o código do material ou do serviço, né? O CATMAT, o CATSER. O período da compra. Então, você pode utilizar tanto aqui o ano da compra, quanto o período da compra, o primeiro e o último filtro. Você consegue colocar um critério de tempo. E a descrição do item também. Às vezes, se você não encontra em descrição complementar, você encontra na descrição mesmo. Então, são possibilidades aí para você montar o seu mapa. Deixa eu passar. Então, ali tem um exemplo, por exemplo, em vermelho, ficou pequeno, mas tem um CATMAT, tem uma descrição, tá vendo? E tem um outro filtro que foi colocado, por exemplo, para a região sudeste, que é uma maneira também de você regionalizar o preço, assim, no sentido de que, às vezes, em outras regiões, o preço daquele item é muito diferente, para menos ou para mais. E aí você dificulta, né, a compra aqui em São Paulo, aqui em Santo André. Pode avançar a análise. Você vem para essa outra tela, avalia se a média ou a mediana estão ali dentro de um valor que você considera razoável, que você tem visto no mercado. Por isso que o Sérgio falou, utilizar mais de uma ferramenta para montar o preço é bastante real, assim, realista. Porque às vezes o painel de preços, existe um movimento do governo federal para que o painel de preços fique cada vez mais realista, né? Tem tido alguns avisos. Perfeito, indicar a métrica utilizada, a média ou mediana. Dá para você indicar como que você fez como que você compôs o seu mapa de preços. Então, existe esse movimento do governo federal, eu tenho recebido avisos e e-mails falando assim, olha, cadastre o seu item da melhor maneira possível, tipo assim, da maneira mais descritiva possível. Tanto que os CATMATs, agora a gente teve bastante trabalho para conseguir o cadastro do CATMAT de uma das lâmpadas de projetor. Eles estão abolindo os CATMATs e CATSER generalistas. Eles querem que os órgãos façam compras com o CATMAT correto, se não existe ainda aquele CATMAT que a gente peça o cadastro, que os preços sejam o mais realista possível daquela contratação, porque às vezes o painel de preços tem esse caráter assim um pouco... eu vou até utilizar o mapa de preços porque está escrito na IN, mas ele não é real, assim, ele não me ajuda em nada, ele só me atrapalha, uma etapa burocrática que não me fornece nenhuma base, né? Então, eles estão tentando tirar um pouco esse caráter e que fique mesmo cada vez mais realista. Pode avançar a análise, e aí vai para a tela seguinte. Se tiver algum valor muito divergente ou distante, é possível excluí-lo antes de gerar o relatório resumido. Por exemplo, às vezes tem 0,01 centavo, 2 centavos, preços que estão dentro de alguma outra caracterização, você vai ter que entrar lá no edital para entender por que aquele item foi comprado daquela forma. Isso não atende à compra que você está fazendo, à contratação que você está desenhando. Então, você já exclui para que ele recalcule a média, a mediana, e você consiga prosseguir e utilizar aquele relatório realmente. Pode passar. Só uma informação, o entrar no edital, que não está esse olhinho azul aqui do lado, ele vai te indicar, porque aqui ele vai estar o código do material ou do serviço aqui, ó, certo? Então, ok, o código está batendo, mas só na hora que você entra lá no processo, você vai verificar se aquele material ou aquele serviço é exatamente
o que a gente está precisando para a nossa solução aqui. Ou exatamente o próximo, né? Ou está dentro daquela categoria, se aquele preço pode ser utilizado. Porque às vezes, vou dar um exemplo básico. Você entra lá o código do item monitor. Aí está lá, monitor de 21 a 29 polegadas. Aí você, poxa, a compra de um monitor de 21 e de 29 tem um preço muito distante um do outro. E aí acabam sendo quase que soluções diferentes a serem adotadas e o preço que você vai usar não é aquele ideal, né? Então você consegue ir lá e ver o item. Outra coisa que você consegue ver também, que foi até algo que a gente conseguiu utilizar no passado. Quando você entra lá, ele vai te mostrar se aquilo é uma ata, como é que aquilo lá está funcionando e tal. E aí você fala assim, poxa, é uma ata de um órgão, está vigente, né? Será que eu consigo, por exemplo, fazer uma adesão tardia, como a gente fez no Instituto Federal no ano passado? A gente conseguiu comprar um monte de item da ata do Instituto Federal por uma adesão tardia, com preços dentro do mercado, né? Com a necessidade que a gente tinha, porque era uma ata bem grande, né? E a gente não passou por todo aquele processo do pregão eletrônico que a gente vai falar no nosso próximo encontro, né? Então, a gente conseguiu, né, essa adesão, ela é bem interessante porque também nos poupa muitas etapas, digamos assim, da contratação, né? Tem um trabalho prévio nosso aqui, de consultas, tal, e etc., definição dos itens, mas poupa muito trabalho lá na frente. Avança a análise, gera o relatório resumido e exporta em PDF para poder utilizar depois no SIG como anexo. Pode passar. Definição do modelo de contratação. Possibilidades. Pode fazer uma compra pontual. Você compra, emite a nota de empenho, entregou, pronto, acabou. Sistema de registro de preços, né? Você tem uma ata própria da UFABC. Você pode abrir ou não para outros órgãos aderirem. No tempo correto, né? No tempo do planejamento da contratação. Ou até tardiamente. Porque, só para esclarecer, quando você faz uma contratação em formato de registro de preço, obrigatoriamente, durante 8 dias úteis ou corridos, não lembro agora, o Eduardo, chefe da divisão de aquisições e contratações, vai estar com a gente no próximo encontro para poder esclarecer algumas dúvidas, por exemplo, como essa. E você pode, órgãos que não manifestarem interesse em aderir sua ata durante o planejamento, se você abre essa possibilidade no termo de referência, eles podem aderir tardiamente, depois eles pedem autorização, se a UFABC autorizar, eles podem aderir. Adesão à ata de outro órgão, que é o que nós fizemos com o Instituto Federal de São Paulo, né? Igual o Sérgio comentou, deu para comprar vários itens que fazia tempo que a gente não estava conseguindo contratar. E também uma outra possibilidade é verificar se existe aquele item disponível no catálogo de soluções de TIC. Quer falar um pouco, Sérgio, sobre o catálogo? Acho que você... Bem, então, ainda só terminando aqui sobre a definição do modelo, né? Eu tenho essa definição da dispensa de contratação também, que é uma das possibilidades, né? Tem uma instrução normativa específica a respeito disso. A gente gostaria de deixar muito evidente, assim, a construção do processo anteriormente, na fase interna aqui, então, ETP, DOC, tal, isso, aquilo, dentro da UFABC, a legislação até fala, olha, você pode, né, abaixo desse valor, fazer a contratação, né, por dispensa, tal, etc. Mas, por padrão, dentro da UFABC, essa decisão é tomada lá depois que a gente encaminha esse processo aqui à CPL. Nada impede, por exemplo, que a gente possa, por exemplo, identificar um determinado processo, poxa, eu vou comprar aqui, sei lá, meia dúzia de mouse, 4 teclados e 10 cabo de rede. Aí fala assim, poxa, é uma compra tão pequena, nada impede que a gente solicite a PROAD, vamos fazer uma conversa, tem esse processo aqui que estou querendo fazer, tal, e quero já encaminhar ele via dispensa, entendeu? Então, a gente pode iniciar essa conversa com a PROAD e tentar, por exemplo, já instruir o processo. Vocês lembram lá que tem um pouco menos de fases, né, de documentações que são necessárias. E a gente já faz a instrução desse processo e a dispensa, que ficaria mais fácil sem a necessidade de um pregão posterior, né? Então, a gente só gostaria de deixar isso aqui destacado, que hoje, no sistema utilizado, cabe à PROAD, na hora que o processo chegar lá, definir se vai ser dispensa, se vai ser pregão eletrônico, por aí vai. Vamos lá.
aqui a parte da dispensa também, e aqui esses valores são atualizados, né, corrigidos, né? Então havia um primeiro decreto, já o primeiro era 50 mil lá em 2021, já foi atualizado para 57, e isso é atualizado periodicamente, né, pelo Ministério da Economia. E aí a gente tem uma outra modalidade agora, que é esse catálogo de soluções de TIC. Esse catálogo ele está muito mais focado em softwares padrão hoje, né? E aí a gente tem um conjunto de softwares lá, por exemplo, como o software suítes de escritório, né, no caso, né? Então as suítes utilizadas, Office, Adobe, né, as suítes de nuvem também, por exemplo, já estão dentro daquele catálogo padrão. E aí a ideia desse catálogo padrão, por exemplo, é que sejam realizados, digamos assim, acordos com esses fornecedores, né, via governo federal, né, nem via órgão, e aí o órgão, na verdade, é como se ele estivesse fazendo né, uma adesão àquele acordo que foi realizado e você faz o pedido de forma direta. Até hoje não utilizamos dessa forma, né? O que a gente está trazendo aqui é que essa possibilidade existe, né, desse catálogo de soluções de TIC. Então, acredito que para contratações mais simplificadas, como vamos pensar no próprio Adobe, por exemplo. Digamos que tem uma demanda aí do próprio Adobe, tá? A ideia é usar um catálogo de soluções de TIC, o que facilitaria muito o nosso processo de contratação, né, dessa solução, né? Então, a gente traz só para poder mostrar para vocês que existe esse tipo de contratação. Tá. Ele foi para o catálogo aqui. Então, aqui é o catálogo e aqui estão aqui os catálogos ativos, tá vendo? Então, tem lá da Autodesk, da Google, da Microsoft, e aí tem os termos de adesão e acordo aqui, né? Da Oracle, VMware, Red Hat, Adobe, Broadcom, acho que assim fala, Qlik, e aqui embaixo os catálogos inspirados. Mas tem uma lista, né, razoável de catálogos aqui para serem visualizados, né? Bem, na fase interna também a gente tem a parte da adesão, né? Para adesão, a gente tem duas possibilidades de consultar. Uma possibilidade é lá pelo painel, como a gente estava mostrando para vocês, e a outra possibilidade é por esse link aqui do Comprasnet, né? Que vai cair nesse portal aqui, onde você faz as consultas. E aí, quando você clica aqui em consulta, você pode ter modalidades diferentes de consulta, pelo órgão e tal. E às vezes lá no painel de preço não tem toda a documentação, você com os dados que tem no painel, você consegue, né, chegar nesse portal aqui, já fazer a consulta direta e baixar toda a documentação, né, daquele processo. Você baixa o TR, você baixa a nota digital. Você acha que tem alguns processos que tem até a análise jurídica, tem os documentos do pregão, como que ocorreu, as propostas. Então, você consegue, digamos assim, ter acesso a grande parte da documentação que é pública nesse caso, né? A gente está chegando já ao final aqui. Gostaria que vocês tivessem com os celulares na mão aí, que a gente vai fazer um quiz rápido agora no final, aproveitando os últimos minutos. É que eu tenho que liberar, né? Eu tenho que liberar. A gente vai fazer um quiz rápido aqui desse primeiro módulo, né? Nesses minutos que nos restam aqui. E o nosso último slide aqui falando exatamente da última parte que a gente tem da fase interna da licitação, que é a liberação orçamentária. Sim. A parte de liberação orçamentária que é feita pela Proplad e pela Proad também. Então, você tem a verificação das verbas disponíveis para contratação. Então, por exemplo, a gente não pode correr um processo, iniciar um processo, sem que essas verbas estejam disponíveis pela universidade, né, pela instituição. Então, vai um despacho do agente de planejamento ou um formulário de solicitação de liberação de recursos. O formato em que é pedido essa verba, em que é informado que vai ser utilizada essa verba,
depende um pouco do momento de disponibilidade orçamentária que estamos. Então, se a gente precisa solicitar uma verba que ainda não está liberada, a gente utiliza esse formulário de solicitação de liberação. Se a gente vai indicar uma verba que já foi liberada para o orçamento do NTI, tipo, desde o início do ano, na nossa planilha de controle orçamentário do NTI, aí a gente pode só indicar a partir de um despacho de AP mesmo, né? Então, o AP, o agente de planejamento e o apoio, eles fazem essa análise, né, junto com a equipe de planejamento, junto com a coordenação do NTI, para falar assim, olha, vai contratar isso daqui, vai contratar aquele outro, tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Qual que vai ser a priorização? Vai solicitar mais orçamento junto à Propládio? Como que vai ser feito isso? Porque o limite é tal. Então, esse controle é feito aí pelo AP, logo depois da instrução do processo, da parte inicial, da parte de planejamento da contratação mesmo. A dotação orçamentária é feita pela Proplad, então eles que indicam, eles que fazem a emissão do pré-empenho, indicando a partir de qual fonte de recurso que vai ser utilizado, né, o orçamento, aquela verba, e a emissão do empenho em si feita pela CGFC. É feita uma minuta de edital pela CGCCP, tanto a divisão de contratos quanto a divisão de aquisições e contratações. A divisão de contratos, se é um processo que precisa de contrato. E a divisão de se não, se for só a nota de empenho for suficiente para formalizar aquele vínculo que está sendo estabelecido, né, entre o fornecedor e a UFABC, aí não precisa de uma minuta de contrato, a nota de empenho faz esse papel de tratar das obrigações da contratada e da contratante. Agora, se precisar de uma minuta de contrato, a divisão de contratos vai incluir esse documento, vai elaborar e incluir esse documento lá no processo, a partir das informações que estão dispostas no termo de referência. Então, a minuta do edital é juntada ao processo e é isso. Ok, pessoal. Helena, muito obrigado. Estamos terminando. Nossa, gente, deu certinho o tempo aqui. Ufa! A gente vai fazer um quiz rápido com vocês aí. Eu vou copiar esse link também aqui no chat. São algumas perguntas, né, a respeito da oficina de hoje. A ideia é que a gente só dê uma repassada rápida, né, a respeito dessa apresentação de hoje aqui. E aí eu gostaria que vocês respondessem aí esse quiz, né? Tem, acho que se não me engano, 3 ou 4 perguntas, né? A gente vai dar alguns minutinhos aí para vocês poderem acessar. Já está começando a aparecer aqui já. Depois eu vou pôr os resultados aqui na tela para vocês. Todas as perguntas já estão habilitadas. Vamos lá, 2. Tem 40 segundos para responder a segunda pergunta, hein? Habilitei aqui, acabei de habilitar. Vou entrar na contagem regressiva aqui. Segunda pergunta, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, passando para o próximo. Vamos lá, terceira. Vamos lá.
Vai começar, terceira, 40 segundos para a resposta da terceira. Segundos. Aí, todo mundo votou. Maravilha. Vamos lá, vou trazer para a tela aqui, para vocês poderem ver. Então, vamos lá. A primeira era, né, a gente estava perguntando em até 3 palavras, né, quando se inicia a contratação de um bem ou serviço de TI, né? Então, é isso mesmo, planejamento da contratação, planejamento, PDTI lá no começo, né? Então, sempre, né, o PDTI, você pode ver aqui que a tag dela tá maior, então a maioria falou certinho, né, que é lá no PDTI, lá na origem, lá no comecinho, né? Alguns processos, lembrando, o PDTI, ele é um documento mais voltado à parte de projetos e investimento. Então, ele está mais voltado a essa parte. Então, alguns processos que são de suprimentos, por exemplo, eles não necessariamente precisam entrar no PDTI, eles podem começar também aqui a partir do PCA. Mas ótimo, gente, eu acho que muito bom. A segunda pergunta, quais são as 3 macrofases da contratação, né? Então, macrofase, aquele primeiro slide que a gente colocou lá. Planejamento, né? Aquisição e fiscalização de contratações e contratos. Então, é esse do meio aqui que está correto, né? Então, são as 3 macrofases. As outras fases também fazem parte do processo. Não está errado não, gente. Também fazem parte do processo, né? Mas a análise jurídica faz parte, seleção de fornecedores faz parte? Faz. Análise jurídica e seleção de fornecedores estão dentro da fase de aquisição, da macrofase de aquisição. PDTI está dentro da fase de planejamento. Fiscalização, aquisição e monitoramento estão, né, dentro dessas outras fases aqui também. E, por último, quais são os documentos que correspondem ao planejamento da contratação na IN 94/2022, né? DFD, ETP e mapa de riscos, né? Documento de formalização da demanda, estudo técnico preliminar e mapa de riscos é a resposta correta, né, para essa pergunta aqui. Ok? Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, tenho 2 jogadores. Alguém mais está conectado aí? Ok. 4. Eu vou iniciar essa aqui que a gente está com o tempo em cima. 4. Alguém mais? Vou esperar mais 10 segundos aqui, vamos ver. Ok. Entrou mais um, entrou um hambúrguer aqui. Vamos lá. Bem, vamos começar essa aqui. Vocês podem também, né, que meu que não entrou, pode ir pensando na resposta. O que faz um AP, agente de planejamento? Qual que é o papel do agente de planejamento? Ele auxilia a elaboração de projetos PDTI, faz gestão orçamentária do orçamento da área do mandante, instrução de processo de aquisição ou elabora despacho solicitando liberação orçamentária. Se eu não me engano, esse aqui tem mais de uma resposta. Todo mundo votou? Vamos lá ver. Vamos lá. Aí, beleza. Temos aqui um ranking aqui, ó. Paulo, 2.580 pontos. Bem, pessoal, era só uma finalização da nossa apresentação aqui, né? A ideia era só a gente finalizar mesmo. O quiz, né, ainda está disponível lá para vocês, caso queiram fazer. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Como a Helena bem disse, né, a gente vai ter a participação logo no começo do Dr. Israel, o procurador, né, que está lotado aqui na UFABC. Ele foi convidado e aceitou prontamente o nosso convite aí para participar e falar um pouco da visão da Procuradoria com relação, né, na hora que o processo chega lá, o que eles olham, né? Acho que isso para a gente vai ser bastante rico. E vai ter também a presença do Eduardo,
né, chefe da divisão de aquisições e contratações, que também vai falar um pouco sobre aquela primeira análise, né, dos processos quando chegam lá na divisão de aquisições e contratações. Então, acho que vai ser muito bom para a gente conseguir se preparar cada vez melhor para as nossas aquisições. Agradecemos aí a presença de todo mundo, né, e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Muito obrigado, gente. Bom almoço para todo mundo aí. Obrigada, pessoal. Até quinta-feira que vem.